Então, gente, boa noite. Bem, cabe a mim essa função curiosa, né, de chamar a atenção para alguns aspectos e complementar um pouco algumas questões desafiadoras, né, tentando produzir consequências aí dessa apresentação tão complexa, né, que o professor João fez para nós. E, efetivamente, estou aqui organizando meus papéis, porque nós tivemos esses 3 últimos dias, a gente já esperava que no dia 16 saísse uma nova proposta do Futurice, né? E circularam nos 3 últimos dias 2 versões. Uma versão off e uma versão oficial. Muito interessante. Inclusive, uma diferente da outra, uma que vazou do MEC e uma que foi apresentada como uma minuta, né, de uma PL que deve circular, que deve passar pelo crivo, né, de todo um processo de discussão. Inclusive, houve uma apresentação onde esse processo de discussão ele tem um cronograma que vai até o mês de novembro. A data assim, final aqui seria 8 de novembro, para que ele pudesse começar aí então a tramitar no Congresso Nacional. Então é um cenário interessante. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com a deputada Margarida Salomão, né, da Frente de Valorização das Universidades, e que está participando de diversas outras frentes ali no Congresso. Nós temos frentes também no Senado. Nós temos também, essa semana foi inaugurada como praticamente um presente para o Dia dos Professores, pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A frente não foi inaugurada, ela foi a primeira reunião pública da futura Frente de Defesa da Educação Democrática da Assembleia Legislativa, né, capitaneada por deputados, vereadores também estavam presentes. E eu digo isso porque eu acho que é muito importante que a gente perceba, assim, já que a gente está falando de Marx, né? E apesar das leituras que têm um caráter mais economicista, elas darem para a gente uma sensação de desalento muito grande, apesar de tudo, é com Marx também que a gente tem que acreditar nas possibilidades de transformação e também nas potências, né, de outros sujeitos que entram em cena, que vão entrando, que vão demarcando as eras. E eu acho que seria um primeiro contraponto interessante chamar a atenção de vocês para o fato de que essa nova PL, né, ela já sofreu profundas mudanças, né? Eu achei que ela sofreu profundas mudanças. Primeiro, no que diz respeito à autonomia universitária. Agora, a pactuação e a assinatura de um contrato, ela se dá, pelo que eu pude entender do documento, entre as universidades, as IFES, e o MEC. Você se lembra do conselho gestor? Da figura do comitê gestor, que era uma figura difusa, que aparecia ali no Futurice. Quer dizer, quem que manda, né? Quem que define? Esse era o grande, me pareceu, o principal problema que deu, assim, colocou em pânico a universidade, porque não se sabia exatamente qual que era a consequência de construção de um conselho, que não sabia de quem compunha, com a possibilidade da universidade nem participar dele. Então, isso também agredia a legislação, a Constituição brasileira e as nossas normativas, né, todas as nossas instituições. Então, essa é uma modificação desse projeto que vem mais consistente. Ele vem mais consistente do ponto de vista jurídico, porque ele recua e admite, né, o que ele não poderia deixar de fazer, a institucionalidade com a qual a gente está, né, lidando. Então ele aprofunda o projeto anterior, ele altera, ele acrescenta, ele retira. É um projeto que tem muitas modificações. Eu também, se fosse me dedicar hoje aos primeiros comentários que a gente fez de ontem para hoje, assim, eu acho que eu tomaria um tempo que eu imagino que seja precioso para que a gente possa ter a oportunidade de
de algum debate, de escutar vocês aqui também hoje, né? Mas o próprio Ministério da Educação, através de uma apresentação de slides, ele fala, primeiro ele altera os 3 eixos da proposta inicial e racionaliza, mantém a internacionalização e racionaliza. O eixo A passa a ser pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. O eixo B, empreendedorismo. Eixo C continua a ser internacionalização. A internacionalização, efetivamente, é uma balela. Né? Ele já não consegue mais, não explicita a que vem. Né? Talvez hoje, com essa leitura, né, que o professor João fez, talvez a gente possa entender uma perspectiva como essa, né, de as universidades brasileiras transformarem numa espécie de instituição tipo exportação, né, e um esvaziamento, a gente virar commodities. Né? Seria um pouco esquisito afirmar isso, mas seria a minha sensação, a minha metáfora para o momento. Então, a participação já não vem mais por meio de adesão, que era uma questão também muito polêmica. Ela passa a ser uma participação por meio de contrato de desempenho. E aí, dentro do contrato de desempenho, é que surge toda uma região nebulosa, onde esse produtivismo, que eu acho que o professor João assinalou, ele tem um lugar. Ainda que o governo tenha recuado no que diz respeito a alguns aspectos, por exemplo, a contratação e a mobilização de recursos, dos recursos humanos, dos servidores das universidades públicas, a disponibilização desses servidores para o setor privado, quase que de modo abusivo, como me pareceu ali. Eu tive essa sensação quando eu fiz a primeira leitura. A CLT, por exemplo, que era uma possibilidade que estava aberta e que nos pareceu extremamente ameaçadora do ponto de vista de carreira, né, no primeiro projeto Futurice, se é que a gente pode chamar aquilo de um projeto, né? Ela sai de cena e a possibilidade de contratação de professores fica restrita à figura do professor estrangeiro. No que diz respeito às organizações sociais, né, as OS, é interessante porque incorporam-se as fundações de apoio, que inclusive as fundações de pesquisa, que inclusive podem solicitar o status de migrar para o status de OS. Mas essa é uma novidade muito grande e produz um certo incômodo também, porque isso vai em sintonia com um desconforto que foi sinalizado logo no início, porque as fundações foram negociar em paralelo com o MEC, e isso causou muito repúdio nas instituições federais de ensino. Agora, no que diz respeito aos fundos, é impressionante, porque esse novo modelo que apareceu hoje, ele cria um fundo patrimonial do Futurice, que é o FP Futurice, podia ser um PF, né? Tipo assim, prato feito, que é um conjunto de ativos de natureza privada, instituído, gerido, administrado pela organização gestora de fundo patrimonial, com o intuito de constituir fonte de recursos de longo prazo a partir de preservação do principal e da aplicação de seus rendimentos. Fundo patrimonial, esse é um deles. O novo, que eu acho que esse já estava mais ou menos delineado, né? Mas agora ele perdeu a configuração numérica que tinha expressão no projeto anterior. Então, assim, ele está mais difuso, a gente não sabe bem, mas surgiu também o Fundo Soberano do Conhecimento. Fundo de investimento específico, multimercado, construído a partir da integralização de diversos ativos financeiros, inclusive imobiliários, e essa é uma grande novidade, porque essa disponibilização do patrimônio das instituições públicas, ele passa a ser objeto de composição desses fundos. Então, esse fundo multimercado, com finalidade de geração de renda para alocação de ações de fortalecimento do programa. Só que ele passa a ser gerido pelas instituições financeiras.
E se anteriormente havia algum tipo de escrúpulo do Estado, quando se falava em gestão de instituições financeiras, se esse escrúpulo poderia estar ligado às instituições financeiras, como tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, agora não existe mais escrúpulo nenhum, né? E muito menos um processo cuidadoso de licitação. Então, assim, portas abertas para o sistema financeiro. E é difícil, eu fiquei batendo a cabeça hoje tentando construir uma espécie de organograma, entender como serão as relações entre essas instituições, inclusive porque tem uma outra figura que surge, que é a figura da sociedade de propósito específico. Pessoa jurídica de direito privado, com participação de pessoas físicas ou jurídicas privadas ou públicas, criada com finalidade de desenvolver projeto específico com prazo determinado e limitado ao término do objeto da sociedade. Então, um ambiente institucional foi alargado de mediação, né, para a conquista de recursos, foi alargado, se tornou mais complexo, ainda que o novo projeto salvaguarde o financiamento público, que era coisa que não estava salvaguardada no projeto anterior, né? Então, ele está salvaguardado, mas, diante, na iminência da regra que é imposta pela Emenda Constitucional 95, e já tendo informações com relação à PLOA, do que vai ser o orçamento da universidade, a radicalidade dos cortes do CNPq, que vão arredondar para 90%, né, praticamente acaba com o CNPq, com a possibilidade, de, inclusive, né, de discussão institucional, de fusão do CNPq com o CAPES, né, que é uma coisa absurda, de uma irracionalidade assim, absurda, que sinaliza uma coisa que para mim é um pouco, isso seria um desafio, sabe, professor? Porque a sensação que eu tenho não é de um projeto, assim, eu tenho dificuldade de imaginar que a gente está se dirigindo para algum lugar, para um projeto supostamente, né, americano, né? Seria interessante a gente conversar sobre isso, inclusive para um projeto de universidade americana. A gente poderia parar, talvez, para refletir um pouco sobre a multiplicidade de projetos de universidade que se configura atualmente, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? Então, que direção? Talvez fosse interessante nos colocar, qual que é a direção efetivamente, né? Há um projeto de universidade para o mundo, assim, que a gente possa generalizar, onde a gente possa se sintonizar, se colocar, né, relativamente. Eu fiquei com uma grande dúvida com relação a isso. Então, foi suprimido também um aspecto curioso, que eram as penalidades pelo desligamento, não sei se vocês se lembram, mas se havia adesão, e se a pessoa se desligasse, se a instituição se desligasse, havia uma retaliação. Agora não há mais isso não está mais citado no documento, não é? Porque a adesão ela não contempla, existe sim um marcador temporal. E a questão do ensino desapareceu. Ela aparece só dentro do eixo da internacionalização, como uma flexibilização. Oi? Da pós-graduação é o único lugar que aparece a questão da cobrança, que é a sinalização de cobrança na pós-graduação. Que eu acho que a gente poderia discutir, assim, em que sentido? Porque o governo já se manifestou anteriormente com relação, e isso já foi, eu acho que é uma sinalização do Congresso, claro, de nenhum otimismo que diz respeito à possibilidade de cobrança de mensalidade de graduação. Eu acho que é lá para o centro. Eu acho que talvez fique... Não se sabe. Não se sabe, inclusive porque essas empresas que apareceram agora, né, que são empresas, que são sociedades de propósito específico, que são de natureza privada, elas podem fazer composições multi-institucionais, interinstitucionais, que a gente não compreende bem para onde que eles estão olhando, para que eles estão dialogando. A sensação de desmanche, para mim, é mais nítida do que a sensação de modificação. Porque eu acho que talvez a gente comparasse cenário brasileiro com o cenário italiano, assim, com o cenário norte-americano, desculpe,
é tão nítida a sensação de entreguismo, assim, o entreguismo e a voracidade com que esse capital ataca, né, os direitos públicos, os direitos sociais, é tão intensa que é difícil a gente imaginar que haja uma mudança, uma direção, porque a gente está assistindo à destruição do aparato institucional de produção de ciência e tecnologia. Então, como é que a gente vai operar com esse paradoxo? Né? Assim, eu fui pensando nessa direção enquanto eu escutava e aprendia, né? Eu acompanhava essas informações tão relevantes. Então, quando a gente pensa em contratos, nos novos contratos de desempenho, e pensa nesse novo cenário, de o que o governo está pensando em termos de propostas, assim, me parece que é muito que pode ser claramente visto, é uma captura do patrimônio mesmo, patrimônio das universidades, sem necessariamente recompor ou propor novas pactuações, não é? E no que diz respeito às ciências humanas, claro, a gente falou de extensão, no que diz respeito às ciências humanas, me parece estranho, assim, porque no novo projeto não fala de extensão, não fala de ensino, e obviamente, essas estratégias de financiamento de produção de ciência e tecnologia, que são de alto risco, elas não são uma tradição do cenário brasileiro, assim. Então, me parece muito regressivo isso também, assim, que talvez não seria interessante a gente levantar uma hipótese de ideologização, no sentido de, assim, parece que a gente está caminhando em direção ao modelo norte-americano, assim, para dourar a pílula de um processo muito mais vil e hostil e danoso, que é o que efetivamente está acontecendo e que a gente, né, que é isso que justifica as nossas camisetas, né, de conhecimento sem corte, que é simplesmente um cortar pela raiz. Porque não há, por exemplo, um projeto de financiamento a curto prazo, na forma de bolsas, para esse conjunto de estudantes, nem para esse modelo, que é o modelo, por exemplo, do cientista que está envolvido nas dinâmicas de trabalho, na produção de ciência e tecnologia, ainda que seja tecnologia social, tecnologias leves, no campo das instituições públicas brasileiras de ensino superior. Não é? Uma coisa complicada. Assim, eu estou lendo hoje esse projeto, eu fiquei com muito mais dúvida, assim, com relação porque a sensação que a gente tem, olha só, vaza um projeto onde desaparece, inclusive, aquele aspecto do controle de pessoal, de ser um dos parâmetros de controle na pactuação que vai acontecer entre Estado e entre o MEC e a universidade, a questão da regulação de pessoal. Quer dizer, um dos elementos que seria um indicador um dos determinantes, né, de uma boa pactuação, seria a diminuição de pessoal. Então isso desaparece nesse projeto, no último que saiu e que foi efetivamente apresentado. Então é uma coisa assim, produz um desconforto enorme, porque eu acho e aí, lendo um pouco, né, procurando saber da sua trajetória, que me parece muito interessante, né, assim, da engenharia, né, passando pela história, a política, a filosofia, mas lendo aqui uma entrevista sua para a DUR, essa entrevista eu achei muito interessante, assim, porque como eu sou sintonizada com as políticas de saúde mental, muito envolvida com a construção e preocupada com isso agora na condição de sindicalista, mas você fala que alguém te pergunta, assim, o entrevistador te pergunta assim, mas como é que você consegue viver? Porque você faz uma descrição já dessa precarização das relações de trabalho de uma forma dramática, porque geralmente, eu acho muito consistente a modo como você descreveu sinteticamente, porque a gente tem visto o professor e o cientista, né, ocupar um lugar quase que de bode expiatório no que diz respeito à discussão da saúde mental, do drama, do sofrimento mental nas instituições de ensino superior, né? Quase bode expiatório, mas essa tendência, né, aprofundada na sua apresentação, você já sinaliza que é aprofundada na sua apresentação, ela é de
de destruição de toda uma geração. Nós estamos vivendo as quebras de equipe, inclusive. Então, além das quebras, que são as quebras do ponto de vista intersubjetivo, né, já existe um cenário de exacerbação das relações, uma competitividade insustentável entre os pares, e quando a gente sai atrás, nós acabamos de fazer uma pesquisa qualitativa aqui na UFMG, quando a gente sai atrás em busca do sofrimento desse sujeito, do professor dentro da universidade, ele não aponta para a CAPES, ele aponta para o colega, ele aponta para uma relação hostil que existe com o colega num cenário que nem é esse cenário que a gente está colocando ali no horizonte, que é o cenário, né, dessa americanização, né, que é a suposta americanização. Então, assim, as coisas estão caminhando, eu estou vendo umas coisas de uma forma muito turva nesse momento, depois que eu li. Porém, eu queria também estimular a nossa reflexão no que diz respeito ao papel dos estudantes. Porque esses mesmos estudantes, né, que você sinalizou ali na fotografia, né, de 2013, de diversos níveis, na rua, né, como atores significativos para o desmantelamento desse pacto social, são os mesmos estudantes que ajudaram a conter o processo de capitalização da Previdência, que na verdade morreu no Congresso. E ele morreu no Congresso porque houve uma luta fundamental, extremamente associando a privatização, a luta da reforma da Previdência com a luta pela educação. Essa sintonia de agendas que aconteceu no movimento sindical. E um movimento sindical que acreditava-se morto, né? E o movimento estudantil que acreditava-se sem direção. Então, esses atores, esses sujeitos coletivos, eles voltam a campo. E quando você termina a entrevista aqui, você fala assim, como é que você faz, professor? Aí você fala assim, eu transgrido. Achei muito legal a resposta. Assim, como é que você faz para sobreviver, professor? Eu transgrido. Muito bem, eu transgrido. Então é interessante, porque eu acho que o convite à transgressão, ele é um convite do ponto de vista crítico bastante potente, né? Transgredir as tendências, transgredir as leituras que apontam para os ciclos, né, para as leituras que são as leituras que são prescritivas, né, que apesar de ser uma leitura extremamente densa e relevante da compreensão da nossa trajetória sócio-histórica, ao mesmo tempo, a prescritividade delas abre espaço para transgressão e para um porvir onde eu acho que a agência humana e esse desenho que nós temos sustentado de resistência ao governo Temer, né, ao governo Bolsonaro, pela libertação de Lula, por justiça, essa vitalidade dessa sociedade, que é uma sociedade que, do ponto de vista eleitoral, ainda que tenha escolhido, né, um Bolsonaro, eu acho que eu discordo de que a opção por Haddad, que ela se orientou só pelo repúdio, pelo ódio, acho que ela foi bem desenhada do ponto de vista de... acho que quem se organizou pela repulsa foram os outros 30% que compuseram os votos nulos e brancos, né? Ali você tem uma sociedade que efetivamente se organizava a partir de um afeto estranho, né? Sem projeto. Então eu sou mais otimista quando, no desejo de transgredir, junto com você, transgredir esse cenário e te convidar a pensar junto com a gente nas contradições dessa cena, né, as contradições da situação que nós nos encontramos e nas intuições políticas que estão vinculadas a esse movimento que talvez hoje, com a fala da Margarida Salomão, que eu sempre tenho uma enorme expectativa, já chegou? A Margarida Salomão sempre traz muito otimismo, porque ela tem trazido uma leitura do Congresso que diz respeito às pautas que não são exclusivamente econômicas, né? Porque ali tem um alinhamento de conservador e de direita radical. No que diz respeito às pautas relativas à educação, há um alinhamento muito diferente e que talvez possa, inclusive, alterar isso aqui. Para concluir, eu diria que, contrapondo a esse projeto futuro, se nós temos atualmente, vai aparecer em cena, pelas informações que nós temos, um projeto Andifes, um projeto Proifes e um projeto
do grupo de assessoramento do Maia. Não é? Então, pelo menos 3 outros projetos vão surgir em cena para brigar, né? E por que esse projeto de lei não veio como medida provisória? Porque isso foi vetado, né? Existia essa possibilidade. Não veio como medida provisória porque existe um esfacelamento das relações do Executivo em relação, né, ao Legislativo. E uma fragilização, especialmente no que diz respeito a pautas dessa natureza. Então, uma avaliação, posso imaginar, e queria, né, perguntar ao professor se concordaria comigo, imaginar uma fragilização desse projeto e uma possibilidade real de nós virarmos esse barco. Virar esse barco não é a melhor metáfora, né? Na verdade, redirecionarmos esse barco. Que bons ventos venham soprar, encher as nossas velas, não só de esperança, mas de dignidade, de retomada de um projeto que é nosso. Talvez essa grande onda, né, que é realmente inevitável, né, o capitalismo, essa nova onda do capitalismo, desse capitalismo vazio, talvez não nos arraste a todos, nem na mesma direção, né, e nem com a mesma força. Então, essas são as minhas palavras de estímulo aí para o nosso debate.